Olá meu povo, olá você que tá do lado daí, tudo bem? Tudo bom? Como você está? Como você está indo? Porque eu tô só o puro creme do lixo. Seguinte, já deixa eu dar um recadinho antes de tudo. Eu sei que eu não fiz a crítica do episódio número 2. Na verdade das verdades, eu fiz a crítica, eu gravei a crítica bonitinho. Só que eu não sei o que aconteceu com o arquivo, e quando eu fui transportar ele pro computador, babou-se. Acabou, cagou no arquivo, o computador não reconhecia, tentei resolver, tentei passar para o celular de novo, daí cagou, perdi o arquivo. E daí eu tinha que gravar outros vídeos, fazer outras coisas, fazer outras edições e tudo mais, e acabou que eu não consegui gravar. E já lançou o terceiro episódio, né, gente? Então não vou ficar lá remoendo o segundo episódio. Vamos já pular pro terceiro e daí comentar do terceiro em diante. Como a gente sabe, no final do segundo episódio, lá o casalzinho de genes perfeitos, eles iam ser mortos pela Miriam ou por aquela grandona, aquela gigantona lá. Porque o cara lá, o garoto, ele deu um tiro lá em um outro cara lá da cooperativa, matou, deu um soco, deu um tiro na Miriam e tudo mais, deu a bafafá todo. E a gente começa o terceiro episódio sabendo que o Langdon, o Michael, ele salvou os dois de serem mortos. Logo depois, tem várias ceninhas, assim, vários interrogatórios com várias pessoas. Tem aquela jornalista, tem o cabeleireiro, o cara lá, o do casal. Eu não sei o nome de todos, gente, eu não decorei e muitos deles morreram nesse episódio também, né? Então nem tem por que eu decorar mesmo. Mallory. Guarde esse nome, porque esse nome vai ser muito discutido, porque ela praticamente foi a protagonista desse episódio, só não vê quem não quer. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, e eu queria que explicasse melhor isso, e eu acho que vai ser explicado, é que aquela jornalista, ela conhece o Michael fora e antes de tudo isso acontecer. Porque ela deu a entender tudo mais e ela disse assim, eu não sou bastante para atrapalhar os seus planos. Então ela sabe quais são mais ou menos quais são os planos do Michael, e ela sabe o que é a cooperativa. Então até então ela estava se fazendo de sonsa, fingindo que não era nada e tudo mais. Mas eu acho que ela tem muito mais ainda pra mostrar durante essa temporada do que a gente acha, né? Porque no final a gente sabe que ela foi ressuscitada pelo poder de Lobachérias de Cântaramas. O Michael, ele tá interrogando todo mundo e daí foca na Mallory, né? A Mallory, ela tá se sentindo estranha e ela fala que ela sente uma presença, uma força dentro dela, que às vezes essa força, ela quer sair, mas ela não sabe o que é. Ela e o Michael têm uma certa discussãozinha. Ela tenta sair da sala de interrogatório, aquela sala do Michael, que todo mundo foi lá pra ser interrogado, o Michael segura ela. E quando ele segura ela consegue fazer ele sair, assim, ela solta alguma coisa que ele cai pra trás. Quando ele vê isso, ele mostra a verdadeira face dele de anticristo, que eu achei assim muito babado. E quando ele mostra a face dele pra ela, a verdadeira face lá, bem anticristo, uma coisa assim bem computadorizada, sabe? Digital influencer, ela explode a lareira que tem lá. Ela consegue controlar o fogo, assim, explode tudo, e daí ele fica assustado. Uma coisa assim, babado, que eu achei... Eu nunca vi o Michael assustado em nenhum desses episódios. Uma coisa que eu assim, achei assim, babadíssimo foi essa cena. Foi o destaque, assim, essa e uma cena do final foi o destaque do episódio inteiro. Logo depois disso, o Michael, ele faz um ritual onde ele se corta lá todo e faz um pentagrama no chão e ele tenta falar com o pai dele. Pra quem não sabe, ele é o anticristo, não é? Então ele resolveu falar com o titio Lulu. E daí ele fala algumas frases que eu anotei aqui, mas uma frase assim, em questão eu achei muito forte. Eu achei que tivesse matado todos. Na tradução, na legenda, apareceu todos, mas como a gente sabe, do inglês para o português, existem algumas alterações e pode ser que ele tenha falado todas. Então, ele pode estar falando do clã das bruxas, escola Ruby Show para meninas excepcionais. O que eu acho é que alguma coisa aconteceu antes de tudo isso e que ele fez alguma coisa e matou muitas meninas. Porque como a gente sabe, no final de Coven, a Cordélia, ela abre as portas do Ruby Show para todas as meninas do mundo irem. Então pode ser que ele tenha matado uma grande maioria, uma penca de meninas que foram pro Ruby Show. E outra coisa, eu acho que tem muita gente criticando o visual do Michael Langdon e tudo mais. Gente, o que a gente tem que pensar é que assim, ó, o Michael, ele é o anticristo. Na mitologia da série, ele é um ser humano
meio ser humano, eu acho, concebido a partir de um espírito com uma humana, com uma mulher humana. Isso foi explicado lá em Mother House. O que seria mais blasfêmico, acho que é assim que fala, do que colocar o filho de Lúcifer, o anticristo, com uma imagem física muito parecida com a que as pessoas cultuam Cristo. Porque ele é branco, cabelos longos, castanhos, olhos claros. Se você for ver a imagem dele, a imagem de Cristo que tem nas pinturas, é muito parecido. O visual dele, eu não sei se é peruca ou não o cabelo dele, mas algumas pessoas falaram que é peruca e falaram que é mal feita. Eu não achei nada mal feito. Eu acho que o visual dele super encaixa mesmo com a proposta da série. E eu acho fantástico isso, essa questão toda de colocar ele a imagem e semelhança do que a gente acredita ser Cristo. Logo depois disso, eles contam a história da Miriam em vários Halloweens. Isso porque depois vai ter a festa de Halloween e também ali na data dentro da série tá perto do Halloween. Então eles mostram trechos da vida dela, quando ela era pequena, depois quando ela saiu com o primeiro namorado dela e depois quando ela teve a primeira morte dela. Ela diz que todas essas lembranças são lembranças falsas, que alguém colocou isso nela. E durante todo esse episódio, ela fica falando, eu sou uma máquina feita pra obedecer, eu sou uma máquina feita pra obedecer. Apenas isso que ela fala. Daí condiz também com o que aconteceu no final do segundo episódio, que ela leva um tiro e daí ela olha a barriga dela, daí tá saindo... Tá estranha aqui a barriga dela, não parece carne e tudo mais, parece máquina. E daí a gente entende ao decorrer do episódio que ela realmente é uma máquina fabricada. Outra coisa muito importante, a Miriam, ela dá a ideia a Venable de matar todos. Já que a Venable, ela não foi aceita no santuário, então ela fala assim, então vamos matar todo mundo. Acabou. Desce a lenha, mata todo mundo, inclusive o Michael. Porque se elas matassem todo mundo, elas só precisariam pegar o notebook do Michael, ver a localização de onde fica o santuário e as duas tentavam chegar até lá, que era muito mais fácil. Lá fora do Outpost, eles mostram algumas pessoas infectadas e tudo mais, brigando e blá blá blá, e é muito engraçado porque tem um cara cozinhando uma perna. Ele tá com um espeto numa perna, e daí eu achei muito engraçado essa parte que ele fala assim, eu entendo um pouco de culinária porque eu fui finalista do Top Chef. Tipo Masterchef, sabe? Eu fui finalista do Masterchef, então eu sei cozinhar uma perna, dá licença. Logo depois disso, chega aquele cara que apareceu no primeiro episódio, que a Coco deixa ele, sabe? Deixa ele lá em Santa Mônica. Aparece ele todo deformado, todo destruído. E daí ele pergunta se alguém sabe onde é o Outpost e tudo mais. Ninguém responde ele mata todo mundo. Depois disso ele vê os cavalos eu não sei se são os mesmos cavalos ou não. Aqueles cavalos passando e claramente ele sobe naquela carruagem para poder se infiltrar porque tá passando um cavalo vivo ali, então esses cavalos estão indo para algum lugar. Quando a carruagem chega lá no Outpost, é acionado os alarmes e tudo mais, ninguém entende o que está acontecendo. Então a Miriam, a gigantona lá, todo mundo da segurança vai lá ver o que está acontecendo e eles acham um baú dentro da carruagem. E daí eles levam o baú para ver o que tá lá dentro, né? E eles descobrem que são maçãs que estão lá dentro. Outra coisa relacionada ao Jardim do Éden, ao paraíso e tudo mais, a maçã do pecado, que todo mundo acha que o fruto do pecado é a maçã, é relacionado à figura da maçã e tudo mais. Gente, esse episódio inteiro, eu acredito que a série inteira tem essa conexão com o paraíso, com o cristianismo e tudo mais. A Miriam e a Venable, então, tem essa ideia de envenenar as maçãs e fazer uma festa onde todos pudessem descontrair e tudo mais, e no final todo mundo comesse as maçãs envenenadas e todos morressem, inclusive o Michael. Enquanto as duas conversavam ali naquela salinha secreta que elas ficam vendo, tá? Com radiação ou não, os objetos, aquela gigantona, ela foi lá pra fora e ela foi ver tudo mais, como estava a carruagem para cuidar dos cavalos, e o ex-namorado da Coco mata ela, pega o cartãozinho dela e entra, mesmo infectado, ele entra lá dentro do Outpost. Agora uma pergunta que ficou na minha cabeça foi a seguinte: você está num apocalipse no final do mundo, onde os recursos estão escassos, e como você consegue todos aqueles materiais para você fazer uma máscara e para fazer novas roupas? Eu tô tentando entender essa patifaria que foi eles criarem novos figurinos e umas máscaras grandes, todas trabalhadas e tudo mais.
A Mallory meio que explicou pra tentar tirar um negócio do salto, mas tem aquelas máscaras que é tipo gigantescas, igual a do Cameleiro, que eu fico, como que eles fizeram isso? De papel machê? Daí acontece o baile, acontece a festa, todo mundo lá se divertindo e tudo mais, e a Coco começa a dançar com um cara misterioso. Ela acha que esse cara é o Michael, o Langdon lá, e ela tá tentando conversar com ele pra ver se ele consegue levar ela pro santuário logo, e eles vão lá no quarto pra ela pagar um cat pra ele. Pra quem não sabe o que é cat, pesquisa no Google. E daí ela vai lá e a hora que ela tá abaixada, o cara responde, eu sei, alguma coisa assim. E daí ele tira a máscara e a Coco vê que é o ex-namorado que ela deixou lá em Santa Mônica. É tipo uma coisa assim, gente, eu adorei aquela cena, porque a Coco é muito chata, muito mimada, totalmente desnecessária na vida de qualquer pessoa. Daí, o namorado da Coco, em um ato de fúria, que eu adorei essa cena, gente, loba chérias, ele pega uma faca e crava na testa dela e mata ela ali. E, assim, foi uma das melhores mortes até agora. Enquanto isso, lá na festa, todo mundo tá pegando a maçã e tudo mais, tá todo mundo com a maçã. Daí, todo mundo come a maçã, bonitinho, e eles descobrem que, assim, uma coisa tá envenenada, né? Todo mundo entra em colapso, começa a vomitar, porque toda a temporada de American Horror Story tem uma cena, assim, que tá todo mundo esbagaçado, todo mundo só a puta que pariu. E no final todo mundo morre. Depois que todo mundo morre, a Venable e a Miriam vão lá no quarto do Michael pra poder matar ele e elas irem lá procurar o santuário. Só que acontece toda uma parada e a Miriam tá apontando uma arma pro Michael e daí do nada ela começa a virar pra Venable e dá um tiro na Venable no peito e mata a Venable. Ali coisa frio, não sei como que é, que fala frio, alguma coisa frio, isso mesmo. E é ali naquele momento também que a gente descobre que o Michael, ele realmente estava por trás de tudo que tava ali. Ele fala assim, eu sou muito parecido com meu pai, eu não gosto de sujar as mãos e tudo mais. As minhas mãos, por isso que eu mando outros fazerem. E a gente também descobre que a Miriam realmente é uma máquina, que ela foi programada e o Michael deu essa programação, fez a programação nela e tudo mais, ou alguém do laboratório, mas é que ele que ordenou que fizesse tudo isso. Então, durante todo o episódio, a gente pode ver que é a Miriam que dá a ideia de matar todos, é a Miriam que dá a ideia de envenenar as maçãs, sempre parte da Miriam essas ideias. Então, é muito interessante que tá tudo interligado com o final do episódio, que o Michael revela todo esse plot twist. Agora uma pergunta que ficou pra mim, será que todas essas mortes que aconteceram foi um sacrifício que ele fez para algum ritual maior? Ou será que eram só mortes aleatórias mesmo? Porque por que a cooperativa ia criar um outpost pra matar todo mundo no final? Qual o sentido disso? Daí vem aquele questionamento que eu fiz no primeiro vídeo. O Michael, ele realmente faz parte da cooperativa ou não? O que é essa cooperativa? O Michael explica que ele que pediu para a cooperativa, para o laboratório da cooperativa, criar a Miriam, criar ela como uma máquina e tudo mais. E que ela é inspiração de uma pessoa que foi muito importante na vida dela. Na vida dele. Agora eu vou falar algumas frases pra você que foi ele que falou e que depois eu tenho uma teoria sobre isso. Alguém da minha infância. Ele diz que essa pessoa muito importante é alguém da infância dele. Ele também fala que ele escondeu tudo isso dela, todas as memórias reais de que eles já se conheciam antes do outpost e tudo mais, pra proteger ela e pra manter o plano. Agora eu fico me perguntando, proteger ela como? E proteger ela do quê? O que poderia acontecer com ela se ela soubesse de tudo? E que plano é esse? Depois ele também fala, eu te perdi e não pude suportar isso. Depois, eu acredito que as memórias da Miriam já estejam voltando, e daí ele fala assim, a única mulher que me compreendeu. E daí ela responde, a única que te amou. Gente, presta atenção, por favor. Se essa não é a Constance lá da primeira temporada, eu não sei quem é. Porque pensa bem, alguém narcisista, alguém que amava o filho lá, o Tate e tudo mais da primeira temporada, era Constance. E ela ficou com o Michael quando ele nasceu, com o Anticristo quando ele nasceu. Ela que cuidou dele. Então, pra mim tá muito claro de que a Miriam é uma máquina criado pra substituir a falta que a Constance faz na vida do Michael. Daí volta lá pra bagaça, todo mundo morto lá no chão. Daí o que acontece? O rádio muda a música. E a gente sabe que nessa temporada, quando o rádio muda a música, alguma coisa vai acontecer. É só a puta que pariu. Daí só chega as três
Ai, esbagaçadas. A Myrtle Snow, a Madison Montgomery e a Cordelia Good, a Suprema. Chega as três lá, as três parecendo, sei lá, uma coisa assim, não sei nem explicar. Abre os portão e tudo mais, elas entram. Uma coisa que eu percebi, a diferença de Coven pra agora, é que as bruxas, elas estão mais... Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas elas estão mais profissionais, sabe? Por exemplo, elas estão lá, a Cordelia já manda elas fazerem alguma coisa, elas já fazem, e tá tipo tudo muito sistemático. Tem um sistema por trás de tudo isso. Diferente de Coven, que era uma coisa mais esbagaçada. Agora uma questão que ficou assim na cabeça, que a gente tem a resposta, mas a gente não tem muito bem a resposta, é a questão delas andarem ali fora do outpost, que não é protegido, tem toda a radiação, as toxinas e tudo mais, sem proteção alguma. Elas podem ser imunes à radiação simplesmente porque elas são bruxas, elas podem ter feito um feitiço, criado um feitiço que protege o corpo delas e tudo mais. Então quando elas chegam, a Cordelia pede pra Madison e pra Myrtle buscar encontrá-las. Só que daí fica incógnita, porque elas trazem três mulheres. Aquela jornalista que eu não sei o nome, a Mallory e a Coco. Só que daí eu fico a pergunta, por que elas não trouxeram aquela quarta mulher, aquela garota que fazia casalzinho com aquele cara lá e tudo mais, vocês sabem quem é. Por que elas não trouxeram aquela garota? Daí, pra quem já assistiu o Coven, sabe o que foi feito ali, que foi o Vitalum Vitalis, que é uma das 7 maravilhas, um dos 7 poderes da Suprema, que é trazer alguém da morte de volta pra vida. Uma coisa que aconteceu, e eu não sei se vocês perceberam, que eu vou jogar, pá! Joguei. Quando a Mallory volta, a visão dela melhora. E ela dá de cara com a Cordelia. E a câmera foca na Cordelia. E eu não sei se fui eu que percebi, se foi os meus olhos, alguma coisa assim. Mas a Cordelia, ela fica ligeiramente mais velha quando a Mallory acorda. E eu já vou jogar direto a teoria que eu tenho. A teoria que eu tenho é que a Mallory é a nova Suprema. Por quê? Tudo isso é explicado na terceira temporada também. Porque quando uma nova Suprema surge ali entre as bruxas, a antiga começa a definhar. Isso aconteceu com a Suprema antes da Fiona, e isso aconteceu com a Fiona quando a Cordelia começou a sentir que ela era Suprema, para substituir a Fiona. Isso foi muito interessante, porque eu senti até a Cordelia se sentindo um pouco mal. Isso pode ser uma coisa da minha cabeça. Do nada, a Mallory, ela não precisa usar óculos. E se vocês forem ver, ela já tem 2 das 7 maravilhas. Ela consegue controlar o fogo, lá, que é uma das 7 maravilhas. E ela também tem telecinese. Então já são 2. Faltam 5. Pra quem é bom de matemática foi fácil, pra mim foi difícil. Daí a Madison fala uma frase que ficou icônica, né? Porque todo mundo que assistiu os teasers da 8ª temporada sabe. Que ela fala assim, ó: surpresa, vadia, acredito que pensou que nunca mais me veria. Daí fica a pergunta, a Mallory, ela já conhece as bruxas antes de tudo isso acontecer? Pelo menos o que foi mostrado até agora na série sobre a vida da Mallory antes de tudo isso acontecer é que ela era assessora da Coco. É tipo a assessora pessoal da Coco que faz tudo pra Coco. Assistente pessoal. E eu não acho que ela teria uma vida muito assim abrangente e tudo mais, além que acontecesse muitas coisas além da vida da Coco. Então, eu já vi algumas teorias, eu não sei se isso é certo, mas será que a Mallory ela perdeu a memória, alguma coisa aconteceu e ela é a Zoe, ou senão a Misty Day no corpo da... será que a Zoe é a Misty Day no corpo da Mallory? Eu não sei. Eu já vi umas teorias assim. A Madison falou com a Mallory com muita intimidade e com muita propriedade, como se elas já se conhecessem há tempo. Não foi uma coisa de quem ela conversa assim, ela acabou de conhecer. Então, muita gente tá achando que ela pode ser outra pessoa e não em si a Mallory. E daí, gente, esse final de episódio deixou muitos questionamentos. Essa questão, será que a Mallory é realmente a nova Suprema? Por que a Coco e a jornalista, elas foram ressuscitadas? Se elas já sabiam que a Mallory era pra ser ressuscitada, porque a Madison foi direto a Mallory, o foco ali estava na Mallory. Por que as outras duas foram ressuscitadas? Porque elas são importantes. E por que aquela outra garota também não foi ressuscitada? Outra coisa também é como a Myrtle e como a Madison estão vivas.
Mas foi isso, pessoal. Essas foram as minhas teorias desse episódio 3 aí. Vamos assistir o episódio 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm teoria, se vocês acham alguma coisa, comenta aqui pra gente ir discutindo, debatendo e tudo mais. Eu não sou o fã mais assíduo que sabe de tudo de American Horror Story, mas eu tô, assim, essa temporada tá babado. Então é isso. Todo aquele negócio de me seguir nas redes sociais e tudo mais. Muito obrigado pela presença de todos. E estou indo. Um beijo no seu cuzão.